Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360, hoje em participação e colaboração com o Parque de Inovação Tecnológica aqui em São José dos Campos, no 4º Fórum da Gastronomia Artesanal. E o meu convidado de hoje é Pedro Fracchetti. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e eu recebo Pedro Fracchetti da empresa Meu Acesso. Pedro, seja muito bem-vindo aqui no 4º Fórum da Gastronomia Artesanal. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. E quando a gente fala de gastronomia, é muito importante trazer todo esse cenário desde o início, né? Da profissionalização desse pequeno produtor, mas para trazer esses recursos que vocês têm disponível hoje com a Meu Acesso, né? Com certeza. Assim, eu acho fundamental pensar nisso, porque assim, eu sou empreendedor há mais de 10 anos e o que eu me deparei nos anos aí correndo é o quê? Muitas vezes, né, nós estudamos sobre algo, faz uma faculdade sobre algo, ou o pessoal do agro ele é especialista em fazer aquilo ali da forma que ele, com aquilo que ele trabalha. Tecnicamente, né? Na parte técnica ele pode ser muito bom, ele pode ser muito bom com tudo, mas ele não foi, ninguém treinou ele para ser um empresário ou um empreendedor. Ninguém ensinou ele sobre fatura, ninguém ensinou ele sobre legislação, ninguém ensinou ele sobre tributação, como ele fazer as coisas, como ele ter um acesso a ter um recurso do governo, de um banco, sabe? Como ele virar um profissional. Ele pode ser muito bom naquilo que ele faz, mas se ele não saber gerenciar bem o que ele faz, ou se divulgar bem, criar uma imagem sobre aquilo que ele faz, Sim. Vai ter muitas pessoas que são muito piores, ganhando mais daquele que é bom, mas infelizmente ele não se aperfeiçoa em todas as áreas. Ele não tem aquele conhecimento que é o 360, como a gente conversou, né? Isso. E nessa feira, na quarto Fórum de Gastronomia Artesanal, temos pequenos produtores. E essa solução que você traz hoje atende esses pequenos? Com certeza, a nossa solução ela atende todo tipo de empreendedor, empresário, informal, MEI, sabe? Aquele cara que está começando ali no CPF dele, ou o cara que já deu um avanço, já abriu um MEI, ou até mesmo já se desenquadrou do MEI e foi para um Simples Nacional. O nosso aplicativo ele foi feito para gerar valor, cuidar do empreendedor e cuidar do cliente desse empreendedor. Porque eu pensei assim, né? Tem a manicure. A manicure tá ali 2 horas fazendo uma unha. Sim. Quando uma cliente chama ela não consegue responder. E ela não tem condições de contratar uma secretária. Então com o nosso aplicativo, ela consegue criar uma página dela, ela consegue criar uma agenda, ela tem os serviços dela, a cliente seleciona o serviço, vê o valor, vê o horário, vai direto na agenda dela, vê quando tem esse horário disponível, agenda e pronto. E se não conseguir, a cliente dela vai lá, cancela o agendamento e pronto. Ela não precisa ficar chamando, gastando tempo dessa profissional pra, sabe, criar coisas um serviço que poderiam novo. ser resolvidas de outra maneira, né? Uhum. Então, é possível colocar produtos ali como se fosse uma galeria, uma escolha dos serviços que aquele pequeno ele presta, né? Isso, a gente tem 2 opções lá. Ele pode colocar os serviços, né, que ele presta, ou os produtos que ele vende. Porque ele também pode vender ali, o cliente fazer o pagamento, deixar o endereço e depois ele só fazer o envio. Ele tem como se fosse um e-commerce próprio dele, porque o aplicativo ele é no formato de acesso white label. Então, uma vez que você configurou tudo para o seu acesso, quando o seu cliente entra, ele não vê nada do Meu Acesso, né, da nossa empresa, mas ele vê somente o seu nome, a sua marca, a sua página. Ele não vê mais o acesso daquilo que a gente tem. Então, profissionaliza muito mais, né? Você consegue trazer toda a parte contábil, que eu acho que a grande dor desse pequeno produtor é ele andar dentro das regras, das normas. E o Brasil ele é muito complexo. Sim, Né? sim. Então você consegue atender em todo o território nacional. Como é que funciona essa emissão de notas também? Tem uma forma de trazer isso com as prefeituras, uma integração? Nós temos uma API já integrada com todas as prefeituras do Brasil. Até esse ano nós temos acesso à rede nacional do Brasil. A partir de novembro nós estamos em Portugal. Em janeiro nós estaremos na Itália, Espanha e França, e em abril de 2026 nós estaremos na Inglaterra. Então assim, o Meu Acesso ele foi feito para ser algo assim internacional, para cuidar de todo e qualquer tipo de pequeno empreendedor, porque as mesmas dores que o empreendedor aqui tem, na Europa tem também. Eu morei 10 anos na Europa, né? Minha vida como empresário foi lá, e eu tive essas mesmas dores lá. Então nós olhamos para o empresário de uma forma total. Daquela senhora que começou a vender bolo, ou da senhora que vende Avon com a revistinha lá, que paga antecipado para Avon e depois tem que se virar para ver se o cliente vai pagar ela ou não. Agora ela tem uma forma de ter um controle do que ela falta receber, um controle. Contrato também. Ela tem um contrato, né, já incluído com a API da ClickSigns.
onde ela tem um contrato reconhecido em cartório, de uma forma simples, fácil, ela faz. Um pedreiro hoje não faz contrato porque ele não sabe fazer isso. Sim. Você entendeu? Ele Então, fecha uma podem venda, executar. ele executa e se a pessoa não paga, ele não tem nem o que fazer. Então assim, a gente veio trazer facilidade e nós estamos pensando no empreendedor. Não é pensando no cliente final tanto, mas é mais pensando no empreendedor mesmo, para gerar valor para ele e para gerar facilidade, para que ele consiga crescer e, sabe, avançar naquilo que ele tem feito. Legal. E quando você traz esse banco de dados que vocês têm hoje, quantos clientes aproximadamente? O nosso aplicativo ele ainda não foi lançado, ele vai ser lançado agora dia 26 de julho. Então nós ainda não temos uma base de pessoas cadastradas. Mas nós temos assim uma grande expectativa daquilo que vai acontecer, né? Nós temos os embaixadores, que são pessoas que são afiliadas a nós, que estão fazendo a revenda do aplicativo, e nós temos algumas parcerias já com grandes marcas que vão estar lhe levando para os seus clientes esse aplicativo. Legal. E a expectativa, a projeção de vocês, aproximadamente quantos clientes em média vocês já têm mapeado? Cara, a nossa expectativa é de no primeiro mês chegar aí a 10 mil clientes, e até o final do ano chegar de 80 a 100 mil clientes. É uma base bacana, interessante. E isso a gente pode colocar para diversas profissões, né? Sim. A gente não consegue segmentar apenas para um ramo ou para um segmento. Você consegue ter uma abrangência muito grande de serviços e produtos para conseguir entregar cada vez mais um serviço qualificado e tecnificado. Sim, a gente tem buscado unir tudo que tem de tecnologia e principalmente muita inteligência artificial. Então, o cara que é nosso assinante, ele vai receber todo mês no WhatsApp dele a DAS do MEI para ele pagar. Porque às vezes ele não paga porque ele não entra, porque ele não lembra, porque ele não vai. Então a gente tem um WhatsApp lá que vai mandar DAS para ele. Nós temos um WhatsApp que você consegue conversar com ele e ele vai te ensinar a sua profissão, como pode usar o aplicativo da melhor forma. Então você vai lá e fala, olha, eu sou veterinário. Ele vai falar assim, olha, para um veterinário, o meu acesso ele pode funcionar de tal forma. Ah, eu sou agricultor. Olha, para um agricultor, o meu acesso ele funciona da melhor maneira de tal forma. Então assim, nós estamos trazendo tecnologia e inovação. A pessoa que fecha o nosso plano anual, ela tem acesso a diversos cursos. Cursos de marketing em edição de vídeo, edição de imagem, copyright, vendas. Assim, nós queremos qualificar o profissional para que ele possa ter assim, acesso a coisas que ele não tem acesso hoje de uma forma fácil e simples. Cara, muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão resolver uma dor muito grande do brasileiro, né? Tem alguns dados do Sebrae que a maioria das empresas elas fecham até o 3º ano. E isso deve ter muita relação com esse não profissionalismo desse profissional. Com certeza. Hoje no Brasil nós temos 18 milhões de MEIs e desses 18 milhões, 8 milhões só geram nota fiscal. Caramba! Porque o MEI, se ele não gerar nota, ele não é obrigatório, assim, não gera um problema para ele. Então eles não geram nota. Ele vai lá e declara no final do ano que ele faturou tanto. Só que o que acontece com isso? Se você gerasse nota, você poderia gerar um imposto de renda, porque o MEI gerando nota ele não paga se ele estiver dentro dos 81 mil lá anuais. E se ele estivesse gerando nota, ele conseguiria estar pedindo um auxílio do BNDES, ele poderia estar usando um Pronamp, ele poderia ter acessos a ajudas que o governo dá, né, financeiro, mas ele não faz por causa de não saber. Emissão de nota. Porque às vezes ele nem sabe que ele pode estar tendo um acesso a um crédito do governo, porque ele não conhece. Então assim, nós queremos levar o conhecimento, por isso que nós estamos entrando ali com a comunidade de Paraisópolis, que eles têm 200 mil habitantes e desses 200 mil, quase de 80 a 90 mil são assim, pequenos empreendedores, são informais, são manicures, cabeleireiros, diaristas, ambulantes. Então assim, nós estamos querendo investir mesmo naquela pessoa que não teve acesso. Legal. Muito bom, tenho certeza que vai resolver uma dor muito grande de boa parte da população brasileira. Sim. Que pretende viver da formalidade, né? Então entregar e gerar mais emprego. Eu quero te agradecer por esse bate-papo. A gente está aqui em São José dos Campos, na quarta-feira, no 4º Fórum de Gastronomia Artesanal. Acontece hoje, sábado e amanhã também, domingo, das 11 da manhã às 8 da noite. Pedro, que a gente se encontre numa próxima oportunidade. Cara, muito obrigado, viu? Foi um prazer. Valeu, tudo de bom. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Até mais!